E o Senhor os alerta: vigiai e orai. Então nós não podemos estar dormindo, nós não podemos estar desfalecendo, nós não podemos negligenciar que estamos e que somos o alvo do maligno. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26 e o versículo 41, que diz assim a Sagrada Escritura: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Somente até aqui. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos reunidos novamente. Para cada um de nós é um privilégio estarmos aqui novamente, desfrutando desta oportunidade que o Senhor nos dá, de adorar a Ele na beleza da sua santidade. Nós temos lido aqui, meus irmãos, uma passagem que todos nós conhecemos muito bem, que vem falar ali daqueles últimos momentos de Jesus, antes de ser traído, quando ele convida os seus irmãos para fazer uma oração, e convida Pedro e a João. Porém, enquanto Jesus está em aflição, está aflito, num momento de angústia extrema, e ele convida os seus irmãos para junto com ele pelejarem em oração. Porém, os seus irmãos desfalecem, eles dormem por 3 vezes. E na segunda vez em que Jesus os flagra dormindo, ele faz esta declaração, na qual nós iremos meditar neste dia. O Senhor declarou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu não vou expor toda esta passagem que compõe, ou onde está contido este versículo, mas apenas esta expressão que vem falar de tentação, que vem falar também de provação. Desde o fundamento da igreja, desde a instituição do ministério de Jesus, este é um momento do qual jamais se apartou do Senhor Jesus, tampouco da sua igreja, que são os momentos de tentação, são os momentos de provações. E em meio às muitas tentações e provações em que o Senhor foi experimentado, todas as vezes ele logrou êxito, porque ele estava amparado pelo Pai. Ele estava em comunhão com o Pai. Ele estava ligado no Pai. Mas nem por esta razão o inimigo da igreja lhe deixava em paz. Ele, vez ou outra, ele vinha com a intenção de desviar Jesus do seu foco principal, que era morrer por cada um de nós. E é dentro desse conceito de tentação, de provação, que nós iremos meditar um pouco na palavra de Deus hoje. Eu, apenas a nível de introdução, eu queria trazer um fragmento, um exemplo, uma ilustração de algo que nós já vemos, né, no dia a dia, tomamos conhecimento, quando existem aquelas seleções, né, aqueles momentos de testes ou de treinamentos, onde as pessoas são experimentadas em um teste de resistência, em um teste de aptidão física. Então ali tem-se a intenção de avaliar o desempenho daquelas pessoas. E nós já vimos muitas vezes que aquela pessoa que está sendo experimentada, está sendo treinada ou testada, muitas vezes ela não resiste, ela passa mal, às vezes é uma prova que exige muito esforço físico e ela não estava preparada e ela passa mal e precisa abandonar ali aquela prova, e muitas vezes até precisa ser hospitalizada, porque há de se convir que talvez ela tenha sido experimentada além das suas forças, além daquilo que ela tinha capacidade de suportar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 13, ele vem declarar que nós não somos tentados além daquilo que nós podemos suportar. O Senhor, diferentemente do ser humano, nos conhece intimamente, nos conhece profundamente. E Ele sabe até em que medida nós podemos suportar. Ele sabe até a que ponto nós podemos suportar para vencermos. Esta ilustração que eu trago, ela
ela está corroborada naquele momento em que os nossos irmãos foram retirados da casa da servidão, lá no Egito. O Senhor, com seu braço forte, ele envia o seu servo para ir resgatar o seu povo, porque aquele povo lhe pertencia. E o Senhor envia o seu servo, todos os irmãos já conhecem a história, vem as 10 pragas, o faraó cede e o povo é liberado, é autorizado a sair daquela terra. E lá no capítulo 13, versículo 17 de Êxodo, vem dizer que existia um outro caminho pelo qual o povo de Deus poderia passar, que era o caminho que ia pelos filisteus. Era um caminho mais curto, um caminho mais perto, porém o Senhor não orientou que eles fossem por ali. Porque, como os filisteus estavam em guerra, o Senhor sabia que se aquelas pessoas fossem por ali e topassem de frente com a guerra, com as adversidades, eles seriam tentados a voltar para o Egito. E sabiamente e poderosamente o Senhor os conduz para onde? Para o deserto. Sabiamente o Senhor os conduz para o Mar Vermelho. E milagrosamente, com o braço forte de Deus, ele abre o mar para que aquelas pessoas passassem. E os lança no deserto. Então, o que lhe esperava não eram coisas boas, era o deserto. Porém, eles não tinham como voltar. O Senhor não ia abrir o mar novamente para que eles voltassem. O Senhor quis experimentá-los. O Senhor quis prová-los. O Senhor quis levá-los por um caminho mais distante, um caminho mais adverso, desconfortável, mas era o caminho que o Senhor queria que aquelas pessoas andassem. Evidentemente que o Senhor não queria o fim daquelas pessoas. O Senhor não queria o mal daquelas pessoas. O Senhor não queria que aquelas pessoas o abandonassem. O Senhor só queria que aquelas pessoas reconhecessem que Ele era Deus. E mesmo em meio ao deserto, fisicamente, materialmente, a glória do Senhor era manifesta na vida daquelas pessoas. Porque mesmo em meio ao deserto, uma coluna de fogo os seguia e uma nuvem os seguia em meio ao deserto. Não lhes faltava a água, a veste não se estragava, não lhes faltava o alimento. Todavia, aquelas pessoas, ainda assim, vendo o braço forte do Senhor, vendo todos os milagres que o Senhor provinha na vida de cada um deles, ainda assim encontrava-se espaço para murmurações. Encontrava-se espaço para desacreditarem de Deus, mesmo vendo tantos feitos extraordinários que Deus fizera. E um dos pecados que mais provocou a ira de Deus foi a incredulidade daquelas pessoas. O Senhor não suportava tanta incredulidade. As pessoas não se contentavam com tantas coisas que o Senhor provinha para eles. E muitas vezes eles desejaram voltar para o Egito. Muitas vezes eles queriam colocar as suas vontades acima das vontades do Senhor. Mas o Senhor tinha um propósito na vida daquelas pessoas. Ele queria provar aquelas pessoas. Ele queria refinar aquelas pessoas. Ele queria criar naquelas pessoas um relacionamento de intimidade com Ele. As provações, o deserto é um caminho apto para onde nós devemos estar e o local adequado para nós conhecermos ainda mais o Senhor Deus, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no início do seu ministério, quando ele recebe o Espírito Santo, quando uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, sobrevém e repousa sobre ele após o batismo realizado por João, o Senhor é levado ao deserto para ser provado. E por 40 dias e 40 noites o Senhor jejuou. E quando sentiu fome, o tentador veio para lhe tentar. Este é o local onde nós somos experimentados. Os nossos irmãos no passado foram submetidos ao deserto. O Senhor Deus tinha um propósito para cada um deles. O nosso Senhor Jesus, quando recebe o Espírito Santo, também é levado ao deserto. E a sua igreja, da mesma maneira, é levada ao deserto. Exatamente neste momento,
cada um de nós, cada um que é a igreja de Cristo na terra, está passando por um deserto, onde nós estamos sendo provados. E a intenção das provações que o Senhor permite nas nossas vidas, que não é além daquilo que nós podemos suportar, é aperfeiçoar a nossa fé, é afinar o nosso relacionamento com Deus. O Senhor não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. E diferente daquilo que o tentador quer contra as nossas vidas, que é uma aprovação diferente da aprovação de Deus, a aprovação proveniente de Satanás, ela é uma aprovação maliciosa, que tem por intuito nos desviar de Deus. Foi assim com Jesus. Ele tentou a Jesus para que Jesus se desviasse do Pai Celestial. Da mesma forma, contra a igreja, quando o tentador nos tenta para nos desviar de Deus. Quando as provações que o Senhor permite nas nossas vidas, elas têm um intuito oposto. Elas querem nos aproximar de Deus. E aí cabe a isso que o Senhor declarou aqui, neste versículo que nós meditamos. O Senhor declarou: vigiai e orai. E aqui está o segredo, que não é um segredo, mas é uma verdade absoluta na qual nós não podemos nos apartar. A vigilância e a oração, ela está totalmente relacionada com o êxito na hora da provação. O Senhor Jesus orava e estava em plena vigilância. E na hora da tentação, ele prevaleceu pela autoridade do nome de Deus, porque ele usou a própria palavra para vencer o tentador, que foi embora vencido, mas até um momento oportuno ele voltaria novamente, figurado de várias maneiras para tentar a Jesus, para fazer com que Jesus se desviasse da sua vocação. A igreja do Senhor, da mesma maneira, ela é tentada para que seja desviada da sua vocação. E verdadeiramente, pelo sangue de Jesus que foi vertido no madeiro, nós estamos vocacionados para o céu. Nós estamos vocacionados para estarmos no seio de Deus. Amém. Nós estamos vocacionados para adentrar na Canaã celestial. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. E é por esta razão que o tentador, ele vem nos tentar maliciosamente para nos desviar desta herança que nos está reservada, deste reino que está em nós, deste reino que está liberado para cada um de nós neste exato momento. Então, a oração e a vigilância são ingredientes que não podem faltar na nossa vida cotidiana. Nós somos tentados de várias formas. Existem as tentações materiais, existem as tentações promovidas pelo acusador das nossas almas, e existem também as tentações do nosso próprio corpo, da nossa própria mente. Porém, a igreja do Senhor precisa ter a clareza de quem nós somos em Cristo e o que nos está reservado também em Cristo. Quais são as nossas prioridades hoje? Porque se nós não tivermos a clareza das nossas prioridades hoje, nós somos alvo fácil do tentador. Nós somos alvo fácil do maligno. Porque facilmente ele nos vencerá com as suas tentações, com as suas provocações. Cabe à igreja do Senhor estar em alerta máximo. Nós meditamos aqui, e alguns versículos que sucedem aqui, e também posterior a este versículo, vem falar de que aqueles a quem o Senhor os chamou para orar junto com ele, enquanto Jesus ia orar angustiadamente, aqueles homens estavam dormindo, desfalecendo. E o Senhor os alerta: vigiai e orai. Então nós não podemos estar dormindo, nós não podemos estar desfalecendo, nós não podemos negligenciar que estamos e que somos o alvo do maligno. Nós somos a herança do Deus vivo. Nós somos e temos a esperança de morar no céu. Nós temos a vitória sobre o pecado em Cristo Jesus. Porém, nós ainda habitamos neste tabernáculo humano, neste tabernáculo decaído. Por isso, Paulo, muito sabiamente, ele nos aconselha de que nós devemos morrer para este mundo
e viver para Cristo. O contrário disso, se nós ainda estivermos vivos para este mundo, facilmente nós seremos devorados pelo inimigo das nossas almas. Assim como o apóstolo Pedro declarou que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Que eu e que você, que a igreja do Senhor, esteja atenta para que não sejamos os alvos fáceis do acusador, do inimigo da igreja, porque nós somos tentados constantemente. Nós somos tentados a não ter comunhão com Deus. Nós somos tentados a não ler as Sagradas Escrituras. Nós somos tentados a não ter um momento de oração com Deus. Nós somos tentados a satisfazer o desejo dos nossos corações humanos, materialistas. Nós somos tentados a ceder às tentações que o nosso corpo pede. Nós somos tentados de várias formas. Existem as tentações que estão diretamente relacionadas com a nossa natureza e existem as tentações que estão relacionadas com o próprio diabo, o inimigo da igreja. Porém, nós temos que reconhecer os nossos inimigos, reconhecer o poder e o alcance desses inimigos e estarmos preparados, vigilantes e, como disse o apóstolo Pedro também, com os nossos lombos cingidos, ou seja, preparados. Nós precisamos estar preparados para neutralizar as ações do inimigo contra as nossas vidas. O que está em jogo é a salvação das nossas almas. Amém. O que está em questão, neste exato momento, é a salvação das nossas almas. É onde vamos passar a eternidade. Se nós superarmos, se nós transpusermos as tentações e as provações, na medida em que a cada vitória sobre o pecado, a cada vitória sobre a nossa carne, nós nos aproximamos mais de Deus. Nós estamos confirmando a nossa herança no céu. Nós estamos vencendo a nossa herança, nós estamos conquistando a nossa herança no céu. E o contrário disso, quando nós cedemos às tentações, nós estamos, mais uma vez, colocando Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos permitindo que as nossas falhas tornem o sacrifício de Jesus inútil. Eu vou explicar. Quando no Antigo Testamento haviam os sacrifícios, a pessoa que cometia um delito, na medida em que ela se arrependia interiormente, aquele arrependimento precisava ser manifestado exteriormente. E havia o ritual do sacrifício instituído por Deus. Deus instituiu o sacrifício como uma sombra daquele que viria a ser o sacrifício perfeito, ou seja, Jesus Cristo. Porém, aqueles sacrifícios, eles eram bons, mas o sacrifício de Jesus é muito melhor. Aquele sacrifício fazia com que fosse transferido a culpa daquela pessoa para aquele animal, mas não completava o seu sentido do perdão, porque o sangue daqueles animais e o sacrifício daqueles animais não perdoavam os pecados, eles apenas encobriam os pecados. Eles não tinham o potencial de perdoar os pecados. Está lá em Hebreus, depois os irmãos leiam. Ele não tinha o potencial de perdoar os pecados. Não, o sangue de bodes e de touros não perdoa pecado, somente o sangue do Filho unigênito de Deus, a Jesus Cristo. Então, quando as pessoas cometiam esses pecados, eles iam lá e cometiam, eles realizavam este ritual de sacrifício e ali ele estava em paz novamente com Deus. O sacrifício ofertado a Deus, que chegava a Deus como aroma suave, fazia com que o pecador estivesse novamente em paz com Deus, o Pai, o Criador. Então, novamente havia reconciliação. Porém, aquela pessoa voltava a pecar novamente. E ela voltava a pecar, e era uma matança constante. Quando Jesus vem a este mundo em cumprimento da palavra, ele é o sacrifício perfeito e único e suficiente. Na pessoa, na morte de Jesus, está o sacrifício perfeito, que perdoa definitivamente os nossos pecados. Na pessoa de Jesus, morta naquela cruz, se fazendo maldição por cada um de nós, está verdadeiramente o perdão dos nossos pecados. Está verdadeiramente a nossa reconciliação de novo com Deus.
está novamente estabelecida a nossa paz com Deus. A mancha do pecado foi retirada, nós somos lavados e remidos com o sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. E por esta razão, porque Jesus é o sacrifício perfeito, porque Jesus é aquele por meio de quem há perdão verdadeiro e suficiente dos nossos pecados, é que nós devemos amar ao Senhor, é que nós devemos viver para glorificar o seu santo nome. E quando as tentações vêm, elas querem apagar. Quando as tentações do maligno sobrevêm sobre as nossas vidas, e nós, muitas vezes, por não vigiarmos, por não estarmos atentos, nós estamos, em outras palavras, desmerecendo o sacrifício de Jesus. Nós estamos, em outras palavras, nós estamos abrindo mão do sacrifício de Jesus. Quando, na verdade, nós temos que nos apropriar desta verdade, deste presente, desta bênção, desta graça que nos está ofertada em Cristo Jesus. Cabe a cada um de nós, enquanto igreja, estarmos perseverantes no Senhor. As provações são o respirar da igreja. As tentações são o respirar da igreja. Porém, uma mensagem que eu não posso deixar de transmitir à igreja. Está lá em 1 Coríntios 10 e 13. O Senhor não nos prova além das nossas forças. E no versículo anterior, no 12, ele diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós não podemos estar autoconfiantes. O apóstolo Pedro, neste mesmo capítulo aqui que nós meditamos, Jesus disse que Satanás havia pedido a sua alma, havia pedido para peneirá-los, havia pedido para prová-los, mas o Senhor Jesus orou por eles, para que ele fosse convertido ao Senhor. Porém, Pedro ainda não entendia, e ele declara: não, Senhor, pelo Senhor, eu vou até a prisão e vou até a morte. E Jesus declara: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Ainda hoje tu vai me negar 3 vezes. Então, quando nós ouvimos o apóstolo Paulo dizer: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, nós não podemos achar que já vivemos muitas experiências com Deus, que nós já fomos experimentados em muitas coisas, que nós conhecemos a Deus intimamente e que nós não podemos cair. É possível que nós venhamos a cair se nós não estivermos vigilantes e atentos. Se nós adormecermos e, sobretudo, se nós estivermos autoconfiantes nas nossas próprias forças ou naquilo que conhecemos das Escrituras, nós podemos desfalecer. E o apóstolo Paulo traz essa declaração e esse alerta: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porém, as tentações, elas nos sobrevêm constantemente. E a nossa vida íntegra com Deus é quem determina se nós vamos estar em pé ou se nós vamos cair. E quando nós formos tentados e acharmos que chegamos ao fim da linha e que, porventura, nós não temos capacidade de vencer, é nesse momento em que, mais uma vez, nós desfrutamos do presente maravilhoso que o Senhor promove nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele declarou que tinha um espinho na carne. E por 3 vezes ele pediu ao Senhor que retirasse o espinho da sua carne. E poderosamente o Senhor declara: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Então, quando a igreja pensa que vai desfalecer, quando a igreja acha que está fraca, é um momento apropriadíssimo para o agir de Deus, para receber mais graça de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A força da igreja não está nos nossos braços, não está naquilo que nós conhecemos das Escrituras. A nossa força está em reconhecer a nossa dependência de Deus. Amém. A nossa força é nós reconhecermos em Deus que nós somos fracos, mas que Ele é forte. Que as tentações vêm, mas elas vêm com um propósito de nos aperfeiçoar, de nos fortalecer. As provações e as tentações, elas são a vitamina para nos nutrir e nos deixar forte e preparado para transpor todas as investidas do maligno contra as nossas vidas. O apóstolo Paulo também, em Romanos capítulo 12, ele diz: alegrai-vos, eu quero ler com a igreja, Romanos 12
e 12. Rápido os tempos. Romanos 12 e 12. Romanos 12 e 12, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Glória a Deus. Eis aqui o caminho que nós devemos trilhar e a forma como nós devemos estar neste caminho. Alegrai-vos na esperança. A nossa maior esperança é entrar e conhecer e contemplar a face do Senhor. Esta é a nossa maior esperança. Que nós não venhamos estar apartados desta esperança. Esta esperança é fiel e verdadeira. Tal qual estava nas Escrituras do Antigo Testamento, que viria o Messias, o Filho de Deus, e ele veio e se cumpriu as Escrituras. Ele mesmo declarou antes de ser assunto aos céus: eu voltarei para vos buscar. João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos um lugar. E se eu for e preparar um lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo. Esta é a maior esperança da igreja. E é esta esperança que o tentador quer tirar da sua igreja, quer iludir a sua igreja com esperanças para este mundo. O inimigo da igreja quer desviar o nosso foco da nossa principal e maior esperança, quer confundir a nossa mente com coisas supérfluas que vão nesse mundo perecendo. Mas a nossa maior esperança está no regresso do Senhor Jesus. Está na nossa vida eterna com Ele, para sempre. Esta é a maior esperança da igreja. Quando as tentações vierem, não olhe para as tentações tão somente, olhe para a sua esperança, olhe para a sua vocação, olhe para o que está reservado para você. Quando as provações vierem, compreenda que as provações são permitidas por Deus, mas não são além daquilo que nós podemos suportar. O Senhor tem um propósito. Quando Ele levou os nossos irmãos ao deserto, quando Ele poderia ter transportado diretamente para Canaã, mas Ele não fez. Ele quis examinar um povo, Ele quis fazer-se conhecido para o seu povo, Ele quis experimentar um povo, Ele quis aperfeiçoar um povo, preparar um povo para poder entrar na terra prometida. E infelizmente, dos muitos que saíram, muitos pereceram no deserto. Que a igreja de Cristo não pereça neste deserto, mas que a igreja de Cristo olhe para as dificuldades, olhe para as investidas do maligno e siga triunfante com um olhar sobrenatural, com um olhar macro a respeito daquelas situações, porque o inimigo, ele é rasteiro na medida em que o nosso Deus, ele é soberano, o nosso Deus é amoroso. As provações que ele nos permite passar, ela quer nos aperfeiçoar. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 5 ao 7, o apóstolo Pedro vem dizer que nós somos provados mais do que o ouro que perece, e nós somos provados pelo fogo, mas isso é uma prova de amor do Senhor. Na medida em que nós olhamos para Jesus e vemos quantos sofrimentos, angústias, tribulações, provações, tentações o Senhor passou, para que hoje nós não estivéssemos aqui, e a perseverança de Jesus está traduzida na instauração da igreja que vai seguindo para o céu. Da mesma forma, a igreja hoje precisa, deve estar atenta, vigilante, não cessante de orar, meditando nas Escrituras, confiando nas Escrituras, porque o ingrediente indispensável no momento das provações é a minha e a tua fé. Se nós não tivermos fé, se nós não estivermos firmados em Cristo, nós desfalecemos. E na sequência deste mesmo versículo, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Tribulação remete a momentos de adversidade. Tribulação remete a momentos desconfortáveis. Tribulação remete a coisas desagradáveis na nossa vida, às quais nós somos submetidos constantemente. Mas o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Ou seja, não é confiando nos nossos braços,
confiando naquilo que nós sabemos, naquilo que poderíamos fazer, mas é confiando no Senhor, reservando e depositando nele a nossa confiança. A nossa confiança não deve ser e jamais deverá ser em nós mesmos. A nossa confiança deve ser no Senhor. O nosso relacionamento com Deus se dá por meio da fé. E é exatamente esta fé que vem sendo provada, que vem sendo aprimorada, que vem sendo amadurecida e que vem crescendo e nos aproximando cada vez mais do Senhor. E mais adiante ele diz, perseverai na oração. E aqui o significado da palavra perseverai, em uma tradução livre, vem dizer, em outras palavras, não desfaleça. E uma leitura que nós fizemos aqui, Jesus disse em outros versículos, por que vocês estão dormindo? Vigiai e orai. E aqui o apóstolo Paulo diz, perseverai na oração. Perseverai na oração. Não desfaleçam de orar. Estejam em comunhão com o Senhor. Nós não podemos estar dormindo diante de uma guerra que está acontecendo neste momento. Nós não podemos negligenciar o ambiente que nós estamos, o patrimônio que nos foi dado em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Nós não podemos negligenciar isto. Nós precisamos estar atentos, vigilantes, em alerta máximo, em oração constantes ao Senhor, com o nosso coração voltado para Ele, com o nosso coração voltado para aquilo que Ele quer para as nossas vidas, com o nosso coração prostrado aos seus pés, para fazer a sua vontade e não a nossa, que Ele nos dê a força necessária no momento da provação, no momento da tentação. E o Senhor Jesus também ensinou no capítulo 6, versículo 13, se eu não me engano, quando Ele ensina a oração do Pai Nosso. Lá no final, vamos ler. Eu acho que é o capítulo 6 de Mateus, versículo 13. Se não for, os irmãos me perdoem. É isso mesmo, 6 e 13. Na minha versão diz assim, Mateus 6 e 13. E não nos conduza à tentação, mas nos livra do mal. Somente esta passagem. Um dos aspectos da oração ensinada por Jesus é nos livra da tentação. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Este mal aqui é o próprio Satanás, a quem o Senhor está se referindo. Mas livra-nos do mal, livra-nos de Satanás. E como é que nós estamos livres de Satanás? Quando na verdade nós estamos no deserto, vulneráveis às agressões que ele profere contra as nossas vidas. Nós só estamos livres nele, por aquele que venceu a morte, que é Jesus Cristo. E é nele que nós devemos estar firmados. É em Jesus que nós devemos estar amparados, resguardados, guarnecidos em Cristo Jesus. Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Somente Jesus é aquele que pode nos guardar do mal. Nós somos a igreja de Cristo e a igreja de Cristo foi comprada com o sangue de Jesus. A igreja de Cristo tem o potencial para ser a extinção de Cristo na terra. A igreja de Cristo, por onde passar, ela está representando Cristo na terra. E esta igreja é o alvo principal de Satanás. Esta igreja é o alvo primeiro de Satanás, a quem ela quer neutralizar, a quem ela quer abater, a quem ela quer apagar, a quem ela quer silenciar, a quem ela quer calar. Mas em Cristo Jesus, que já venceu a morte, que morreu e ressuscitou, nós estamos guardados e temos autoridade para proferir e proclamar a verdade do Evangelho, que cura, que liberta, que salva, que transforma e que leva para o céu e que mantém e está guardada a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, Ele é o nosso rochedo, é Ele aquele que nos conduz
verdadeiramente para adentrarmos nas mansões celestiais. Mas enquanto estamos aqui, nós temos o privilégio, assim como Pedro declarou, nós temos o privilégio de viver como Cristo viveu, de sofrer como Cristo sofreu, de padecer como Jesus padeceu. E Ele mesmo declarou isso: vocês serão perseguidos por causa do meu nome, vão atrás de vocês por causa do meu nome, mas não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei a Deus. E nós estamos aqui não por aquilo que nós queremos, mas por aquilo que nós entendemos que Cristo é nas nossas vidas. A mensagem do Evangelho transformou a nossa vida, abriu os nossos olhos. Nós estávamos cegos neste mundo, mas hoje Cristo abriu o nosso entendimento, abriu os nossos olhos, as escamas caíram e hoje nós vemos a glória eterna de Deus conduzindo um povo para ir morar com Ele. Nós temos em Cristo Jesus a sua verdadeira paz, a paz que o mundo não conhece, a paz que o mundo condiciona as muitas questões aqui terrenas e materiais, mas a paz que Jesus promove é totalmente diferente daquilo que o mundo pode compreender. E esta paz, ela foi comprada com um preço de sangue. Esta paz foi comprada com um sacrifício perfeito do Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. E se hoje nós estamos aqui tendo o privilégio de sermos tentados, de sermos provados à semelhança de Jesus, quão alegria é esta que nós temos de sermos experimentados de tal forma pelo nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. Que privilégio a Igreja de Cristo em plena este século em que estamos vivendo, sendo provada pelo nome de Jesus. Isto é mais uma evidência de que os relatos que contêm as Escrituras não são histórias, não são escritos quaisquer que o homem quis escrever, mas é a verdade suprema e absoluta de que o Espírito Santo de Deus vive, de que Deus é o Deus Criador do universo, do céu e da terra, de todas as coisas, e que o controle de tudo está em suas mãos. O controle de tudo está nas mãos do Senhor. E todas as Escrituras irão se cumprir, porque Jesus mesmo declarou: céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que nós não venhamos a desfalecer, que nós estejamos alegres nas provações, que nós estejamos pacientes nas tribulações e que nós estejamos perseverantes na comunhão com Deus, na oração, porque a oração é um momento de intimidade com Deus, é um momento em que nós, com convicção e fé, nós estamos falando e Deus está inclinando os seus ouvidos para nos ouvir. Que graça é essa? Que graça é essa que o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que falou com os nossos irmãos do passado no deserto, através de uma montanha que fumegava em um fogo ardente, e Ele falava no meio do fogo, e aquelas pessoas tremiam com medo de tanta glória que percebiam, e este mesmo Deus ouve a nossa oração. Amém. E nós não podemos desfalecer e nem negligenciar este privilégio. Esse mesmo Deus está dentro de mim, dentro de você, dentro da igreja, nos dando força, nos dando condição, nos dando auxílio, nos dando a palavra, e nós somos apenas um vaso em suas mãos para ser usado por Ele no dia e na hora em que Ele quiser. Mas para sermos usados por Deus, precisamos estar de pé na sua presença. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E aqui está um recado para a igreja do Senhor. As provações minhas são as provações do meu irmão. As lutas do meu irmão são as minhas lutas. E nós juntos, fortalecidos no Senhor, vamos carregando as cargas uns dos outros, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros, e assim nós vamos perseverando, assim nós vamos marchando. E um último recado para aquele que porventura vem ouvir esta mensagem, se por acaso ela vier a ser publicada na internet:
Jesus declarou em Apocalipse, não me recordo o versículo e o capítulo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está às portas, e não é pelo que está acontecendo no mundo agora, é desde sempre. Quantas vezes o Senhor tem batido na porta do coração, e muitas vezes alguém tem fechado a porta, está fingindo que não está em casa, e o Senhor está às portas, calmamente, esperando tão somente que abramos a porta do nosso coração. Não desperdice a chance. Quando nós falamos de provação, muitas vezes quem não conhece a Cristo, talvez escolha: eu não quero servir esse Deus, porque servir esse Deus é passar por provações, é passar por lutas, eu não quero. Mas meu irmão, minha irmã, a causa que nós estamos vivendo não é uma causa pessoal, é uma causa desde a eternidade. Desde a eternidade que nós estamos reservados para morarmos com Deus. Porém, houve um obstáculo no caminho. O pecado, a desobediência, separou o homem de Deus. Por isso a necessidade de nos rendermos a Cristo. Por isso a necessidade de estarmos em Cristo. Por isso a necessidade de recebermos de Cristo o perdão, a reconciliação definitiva com Deus. Que nós, a Igreja do Senhor, sejamos testemunhas deste poder, da verdade deste Evangelho, do que este Evangelho promove nas nossas vidas. Porque em meio às provações, em meio às tribulações, em meio às tentações, nós seguimos perseverantes. Nós não desfalecemos e nós seguimos alegres na esperança que nos está reservada. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade e que o Senhor promova nos nossos corações a frutificação desta semente que foi lançada nos nossos corações neste momento. Eu agradeço em nome de Jesus.